todos. O meu nome é Nelson Brito. Vai passar um avião. Como eu dizia, o meu nome é Nelson Brito. Sou o gerenciador e a pessoa que mete os conteúdos, ou seja, bocados da minha vida no canal. Um dia de domingo, aqui está muito frio. Eu tenho a janela aberta, já sabem como é que é a situação. Para quem não sabe, eu explico. Durante muito tempo, este quarto e algumas divisões da casa foram usadas para deixar, eu dizia cair, mas para, também não é voar, mas para se espalhar uma determinada partícula mortal, que durante meses me adoeceu, ao quais esses motivos me levaram durante meses também a fazer acampamento, vocês sabem, e toda essa situação está na página no YouTube, Declaração Universal de Direitos Humanos vs Racismo, e na nossa página A Minha Vida Não Dava um Filme. Como eu estava a dizer, hoje é um domingo, um dia tranquilo para se estar em casa, em família. Eu venho aqui partilhar. Eu gosto de, como vocês têm visto, não se tem metido muitos vídeos, porque eu não ando aqui em busca de filmar e de... A minha intenção, como eu vos disse, sempre foi e sempre será defender a minha saúde, a minha vida, os meus direitos. Agora, aconteceu uma situação daquelas, como aquela em que veio aqui o Gabriel e tentou-me agredir, não é? Agora somos dois únicos hóspedes de uma casa de 7 quartos, só estão cá, e passo a contar com vocês este quarto: 1, 2, um em frente, 3, 4, 5, 6. São 6 quartos, peço desculpa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 quartos. Uma casa de 6 quartos, só estão cá 2 hóspedes. Um deles é o Sr. Conte Sumaila Seco e o outro sou eu, Nelson José da Silva Brito. Voltando ao ponto em que eu ia, não do domingo, mas eu dizer que só moram cá 2 pessoas na casa, não é? Onde durante meses a fio fui envenenado com intenção assassina. Agora eu estava aqui, a janela está aberta do meu quarto e abro a janela da cozinha lá embaixo, que é para fazer a corrente de ar, porque, como eu já vos expliquei, se tiver fechado muito tempo, essa partícula que tem um cheiro muito característico que queima as vias respiratórias passa a estar pela casa e eu, para seguir, perco a vontade de comer, sinto-me como uma menina, não ofendo das senhoras, mas essa partícula, quando entra no sangue, eu deixo de agir como um ser humano normal e passo a ter, não digo medo, mas passo a ter fragilidade cognitiva, fragilidade física. Além de me emagrecer, passo sempre a ver as sombras. Essa é a intenção. Para quê? Para depois o grupo de amigos pertencente a esta equipa de assassinos e perseguidores me analisarem. Pessoas depois na rua, já me aconteceu diversas vezes, são enviadas, pessoas são enviadas mesmo na minha direção para ver se eu em algum momento reajo com medo, que é para as pessoas poderem agir. Como vocês sabem, Deus é o Criador do céu e da terra e de todo o universo. E sou temente a Deus. Não tenho medo de homem nenhum, respeito todos os homens e a sua história, mas derivado de tudo o que eu tenho passado e a história real da minha lesão e tudo o que me tem feito passar, sem sombra de dúvida não tenho medo nenhum. Vamos agora ao presente momento. Agora há momentos, o Sr. Seco veio aqui falar-me por causa de deixar as janelas abertas. Fiquei em silêncio porque não dá para, nem quer conversa, não é? Porque esse senhor, como eu disse, é um mentiroso extremo que nunca vai dizer, ele vem aqui sempre com discursos eloquentes e discursos muito bem programados, mas eu sei o que ele me fez passar. Diversas vezes o encontrei a seguir-me na altura em que eu estava na minha depressão, em onde ia-me seguir, onde ia incentivar as pessoas, não é? Então ele agora veio aqui por causa do facto de estar a fazer corrente de ar e tem frio.
Em nenhum momento lhe dirigi a palavra, só lhe disse ok. Chamou-me provocador, que era para provocá-lo. Comunicou-me que já foi às autoridades. Vocês lembram-se de um dos vídeos, nós já tínhamos falado sobre esse assunto, em que ele me disse o mesmo, e um desses vídeos em que ele aparece a falar que foi feita uma gravação, ele foi o próprio a dizer isso, como se fosse a vítima desta situação toda, não é? Onde veio dizer, eu não quero nada, mas as autoridades andam-te a seguir, já sabem qual é a tua vida, e eu fiquei a olhar para ele a pensar, qual é a minha vida? Eu vou a uma instituição que tem aqui no Luxemburgo, que é a Cruz Vermelha, passo lá 90% do dia porque para andar para trás e para a frente não ando. Se vou a algum sítio ou outro, às vezes vou a uma situação que é sanduíche, comer uma sanduíche. Evito, como evitei há dias, e vocês sabem que o Gabriel, que foi incentivado através do seu conte Sumaila Seco a vir aqui a ter uma atitude violenta, que era para isso fazer parte do tal relatório que ele está a falar, que a polícia luxemburguesa me segue, não é? Para fazer um relatório final sobre a minha pessoa, não é? Para poderem tentar meter-me no rabinho, desculpe a linguagem. Claro que durante o tempo que esteve aqui o Sr. Seco, conversou e disse que podia, como eu lhe parti a televisão derivada ao facto que vocês também sabem, foi partilhado com vocês, essa gravação em que o Sr. Alexander Barvatov acusa outro hóspede, na altura estava cá, de ser o químico, não é? Uma acusação muito grave, não é? E no momento, esse amigo, que não sei o nome e também não é importante, acusou a pessoa que estava no outro quarto. Eu fui a esse quarto perguntar-lhe porque é que ele está acusado de um crime tão grave. A pessoa fechou a porta e no momento em que nós tivemos ali um tec-a-tec, partiu-se a fechadura. Mas o mais importante não foi isso, foi eu parti a televisão. No momento deu-me, isto é sincero, deu-me raiva, porque a pessoa não me respondeu diretamente à acusação do outro hóspede, começou a falar uma situação qualquer longe disso, mas eu parti a televisão, que eu sempre admiti tanto para as autoridades, como para aqui o senhor conte-se o mail a seco, e passou-se. Agora veio aqui à porta do meu quarto, bateu educadamente, sempre o tal Sinibos mascarado, cheias de boas intenções, o inferno está cheio. Este senhor eu já o conheço de gingeira. Então veio aqui à porta do meu quarto dizer-me que, porque eu deixo a porta aberta, sou provocador. Eu venho às vezes da rua, nunca ouvi, às vezes deixar a cozinha. Eu já partilhei isso com vocês, um nojo, que havendo 2 pratos, havendo meia dúzia de copos, muitas vezes deixa as coisas dentro do forno que comeu e não limpa, não é? Eu acabo por limpar, não tenho problema nenhum. Nunca ouvi pegar numa vassoura na cozinha. Se vos for mostrar neste momento como está o chão da cozinha e se não for eu a varrer o que vou fazer, como é óbvio para vocês terem noção de como o cinismo humano às vezes vai longe. Mas nós não nos deixamos em nenhum momento influenciar por nenhum tipo de coação, ameaça ou comentário. Aqui podem ver, isto é o chão da cozinha, vocês como podem ver ali. Se não for eu a varrer esta cozinha, como podem ver aqui, esta cozinha está, como a gente diria, um nojo. Agora está limpo, porque teve agora aqui, não é? Mas pronto, este fogão, se não for eu a esfregá-lo e a limpá-lo, está um nojo. Muitas vezes esta banca, como se vê ali as marcas, está insuportável para onde se usa comida, mas o senhor seco agora foi ao meu quarto dizer-me este lixo, vocês veem que estes sacos destas bolsas de lixo sou eu que as levo para a rua, porque esse senhor nunca pegou num saco de lixo, nunca pegou na vassoura e agora com todo o descaramento falou uma coisa que às vezes eu não reparo, mas como esse senhor é provocador, chegou-me, às vezes eu venho do acampamento, há momentos que às vezes as botas se libertam um bocadinho de terra, não é? Isso é o mínimo para quem limpa a casa, sou eu, não há problema. Continuando, bateu-me aqui à porta do quarto
Eu quando o vejo, estou sempre à espera que ele venha com os seus discursos de eu sou da paz, eu sou uma pessoa boa, mas tu és provocador porque agora agarraste a Deus. Mas é como se tivesse dupla personalidade. Eu estou a olhar para ele e a pensar, este este indivíduo, que durante meses tem recebido dinheiro para me destruir o caráter, para me destruir a saúde e para me tentar destruir a vida, veio aqui dizer que, pelo facto de eu deixar a janela lá embaixo aberta, porque ele sabe melhor que ninguém, e essas contas não é a mim que vai ter dado em vocês. As mentiras que ele vem sempre aqui esbanjar vai ter que dar a Deus. Porque ele disse com um certo cinismo, agora agarraste a Deus, como se a minha caminhada que eu tenho feito com o Todo-Poderoso fosse uma questão de desespero ou cinismo, não é? Porque no momento que este senhor e a sua equipa de profissionais assassinos tentou-me destruir, o Senhor Deus Todo-Poderoso agarrou-me na sua asa e tem-me protegido e tem-me ensinado, mesmo no dia que o Gabriel veio aqui e me quis agredir, como eu disse, eu podia ter repostado. Não teria sido bonito, mas podia enviar à minha casa, independentemente de eu lhe estar a dever 20 ou 30 euros, fosse o que fosse. Não está há 20 minutos a bater à porta da minha casa, não é? Nem a fazer o escândalo que estava a fazer, que já tinha tirado ali um bueiro do lado. Claro, quem deixou entrar foi o seu seco. Claro que esta pessoa que veio bater aqui à minha porta, todo cheio de boas palavras, foi a pessoa que alguém me estava a tentar agredir e ficou ali como se nada se passasse. Tínhamos uma certeza. Nesse dia, duas coisas aconteceram. Além do sossego estar na sombra, não sei se fotografou ou gravou, etc. A mim não me diz nada, mas uma das duas o fez de certeza. Hoje veio aqui falar, como eu vos dizia, da situação da janela aberta lá embaixo, e às vezes queima um bocadinho de terra, dizer que, porque partiste a televisão, eu podia chegar aqui e partir todo, partir isto tudo, e não és homem para mim, e três igual a ti não sou nada, e eu fico sempre a olhar para este senhor e fico a imaginar este homem, no universo perfeito da cabeça dele, ele acredita que eu tenho sido envenenado, destruído, manipulado ao máximo nível. E este senhor acredita que nesse momento em que, se houvesse uma infelicidade de as portas se abrirem, não era? E que nós pudéssemos ter, um bocadinho como o UFC, ele acredita na cabecinha dele, assim, que provavelmente ia vencer uma luta qualquer. Nunca na vida isso ia acontecer por dois simples motivos. A razão que eu tenho está aqui. E na minha lesão que eu passei. E este senhor acha que se fôssemos num confronto do mano a mano, de punhos cerrados, ele acha que a arte dele de assassino e de maldade que ele tem recebido dinheiro ia ser suficiente para a verdade que eu carrego. Porque eu não consigo. Eu se vos digo a vocês de que há uma partícula que tem um veneno letal que me envenena, eu não consigo provar-vos isso através de palavras. Mas eu acho que muita coisa tem sido comprovada através dos vídeos que partilho com vocês e dos documentos que eu partilho com vocês. Então num lado temos este senhor que veio aqui cheio de boas intenções, como eu dizia, falar de maneira eloquente, mas no outro momento está-me a dizer que podia entrar aqui, podia-me partir todo. Mais uma vez voltou a usar o mesmo tipo de ameaças, de como as autoridades sabem quem eu sou, e o que mais me fez rir e que me continua a fazer rir foi quando ele disse que as autoridades já sabem onde é que tu andas. E eu fiquei a pensar, eu saio aqui de casa, se for a Adam, que é a empresa de trabalho aqui, que é responsável pelo meu processo, vou lá, se for à Cruz Vermelha, vou à Cruz Vermelha, mas em nenhum desses sítios não se passa nada. A única situação que eu tive foi a situação que eu já partilhei com vocês, do Gabriel, o meu vizinho brasileiro, ter vindo aqui armado em super-homem e instigado por este senhor que está aqui em casa para ter aquele comportamento. E a prova disso foi que logo no dia seguinte passou por mim, só me disse um oi. Então, agora o senhor Conte Sumaila Seco veio aqui cheio de relaxante muscular, não é? Mas por trás disso veio o cinismo camuflado de boa vontade, dizer-me, ameaçar-me, de que, outra vez, não é? Se acontecesse a infelicidade de ele, no momento, achar que eu, provocador, porque o que ele acha na cabeça dele, ou o que ele quer achar, é porque eu abro a janela lá embaixo para o provocar. É óbvio que ele sabe a partícula que ele usa para me envenenar.
É óbvio que ele sabe da sua equipa de assassinos o que é que montaram aqui em casa, ou qual foi o sistema que montaram aqui em casa para esse envenenamento acontecer. Então, eu acho sempre, nem digo cinismo. Cinismo é um nível muito básico para eu falar disto que estou a partilhar com vocês, mas eu vou usar essa palavra só de deleite pessoal. Eu acho um cinismo e uma hipocrisia tremenda vir-me bater à porta do quarto, dizendo que, porque como somos só os dois hóspedes, podia haver aqui um bom ambiente e podia aqui o seu ciclo. Vocês lembram-se num dos vídeos que eu partilhei com vocês, ele diz que é para trabalhar, fica perto de casa e que pronto, é bom. Mentira! O trabalho desse senhor que está aqui em cima sou eu. Porque desde esse dia e antes, em primeiro tinha um problema na mão, coitadinho. Andava com uma coisinha à volta do braço, não podia trabalhar. Mas sempre teve problemas de saúde. Era ele e a senhora Jalô. Nos tempos que tiveram aqui, nunca se... E sai de manhã só porque eu fiz um áudio como um vídeo para vocês em que partilhei essa situação mesmo de este senhor, eu trabalhei aqui na construção civil. Às 6 da manhã já estava de pé, porque nós entramos aqui às 7. Estou a fazer um cigarrinho. O senhor saía daqui sempre às 8 e tal. Às 8 e 8, 8 e meia. E eu, como fiz um vídeo que partilhei com vocês também, onde fala sobre essa situação intrigante, o senhor agora começou a sair mais cedo. Só para não parecer mal. Mas, acreditem no que eu vos digo. Ele trabalha tanto como eu, infelizmente, estou a trabalhar agora. É? Porque depois agora, venho com a roupa de trabalho. Eu não sei qual é a obra que este senhor trabalha. Qual será o escritório. Mas isso só a ele e a Deus. Mas como ele não acredita em Deus, já me provou isso em diversas vezes. Mas ao mesmo tempo tem algum receio. Porque vocês vão ver nesse áudio em que ele aparece a falar aquele discurso, tivemos aí uns 20 minutos a conversar. Eu deleitei-me. Porquê? Porque nesse áudio, vocês são pessoas inteligentes. Eu gosto sempre de salientar isso. Vocês não são crianças, não são... Muitos de vocês são adolescentes também, serão inteligentes e conseguem ver os discursos, tanto os meus, aquilo que eu partilho com vocês, que não é um discurso, é de como eu vejo, não vos estou aqui a vender nada. Este canal não foi criado na tentativa de vos impingir uma determinada verdade. Não, este canal foi criado em defesa da minha saúde, da minha vida e dos meus direitos. E depois o canal do YouTube foi não digo um à parte, mas foi aí em que eu pude, graças a Deus, partilhar muitos dos vídeos onde aparece também a senhora a conversar e a atingir-me lá em baixo com palavras vis, desde filha da puta, a pegar-me, desculpem a linguagem, a tentar-me agredir, partiu-me um telefone, mas para o seu seco, ele diz-me hoje, como disse da outra vez, às vezes uma pessoa enerva-se, é normal chamar filha da puta, é normal tentar pegar no pescoço, no mundo dele. Agora, voltando aqui a esta realidade, este momento que eu gravei. Então, no momento que me estava aqui a bater na porta e a dar o seu discurso, em que eu tive todo o tempo calado, só lhe disse sim, ok, olha, tens razão. Claro que não tem razão nenhuma. Não tem razão nenhuma. Não é porque a janela está lá em baixo aberta, estando aqui dois hóspedes, que ele ou eu... Ele não tem o direito de fechar. E eu também não tenho o direito de abrir. Mas tem que haver um consenso. Então se há um determinado cheiro nauseabundo, que seja do lixo que ele nunca pegou, ou seja da cozinha que ele nunca varreu, a janela tem que estar aberta. Eu não sou obrigado a estar aqui dentro de casa a levar com o cheiro daquilo que ele não limpa, não é? E se não for ele a limpar, limpo eu. E depois teve o descaramento de me dizer que, se calhar é para provocar a senhora da limpeza, vejam onde este senhor vai, na minha intenção de vir às vezes até com um bocadinho de terra nos pés. Se a senhora da limpeza num momento pudesse dizer a verdade, ela ia dizer às vezes que eu, desde que estou nesta casa, levo eu o lixo para a rua. Ela podia dizer às vezes que eu que estou nesta casa, ela chega aqui e eu, às vezes coincidência, ela não vê um dia certo. Às vezes estou a varrer a cozinha ou a limpar. Só que é o que eu digo, eu não estou aqui, eu não sou criado de ninguém, muito menos deste senhor. Porque duas pessoas a morar numa casa, ele falou-me porque eu uso uma casa de banho lá em cima. E às vezes tomo banho, e já aconteceu, de não limpar. Um gajo vem com o frio, vem para baixo e depois não me lembro. Mas vamos falar aqui, como ele disse, só estamos cá duas pessoas a morar em casa e coisa. Chegar ali à cozinha, saber que a senhora da limpeza não veio cá, mas ver o do lixo despejado e ele ver a cozinha limpa, se calhar no momento em que ele próprio vai usar a casa de banho, devia ter o discernimento de dizer, peraí, eu também não limpo mais nada cá em casa. E a casa está sempre limpa.
não me custa nada, está aqui o balde passar a esfregona. Mas essa não é a intenção. A intenção que me veio aqui mais uma vez dizer é que se no momento ele desse na cabeça cair-me em cima, que está cheio de razão, não é? As autoridades não iam fazer nada porque já me analisam. Já tem um relatório qualquer, forjado, sem sombra de dúvida, sobre a minha pessoa. E eu analiso sempre o que este senhor, a Jaló, o Sozaki, a Jeveni Khan e o Vlad e o Alexander me fizeram passar. Mas mais que isso, das queixas, que eu antes desta situação em que o Seco, o Sumaila Conti, até tem razão da televisão. Tem razão da televisão. Mas então, e a pessoa que foi acusada por outro hóspede de envenenar violentamente alguém aqui em casa, de ser o químico? E alguém me disse, e isto está num vídeo para vocês, em que um amigo meu depois disse-me assim, mas a pessoa podia ter medo. Eu disse, vamos lá, eu quando fui ali ao quarto dessa pessoa, eu fiz-lhe uma pergunta. E é verdade que a pessoa podia ter medo. Eu não cheguei lá, não bati em ninguém, bati à porta e vocês vão ouvir o áudio dizer, Alexandra, chega. Mas vocês vão ouvir uma coisa nesse áudio, que é a coisa mais importante nesse áudio, é quando o Alexander abre a porta e que eu digo que o cheiro vem daqui, vocês não o ouvem a dizer qual cheiro. Mas estás a falar do quê? A única coisa que ele faz, descarta-se para o outro hóspede que não morava aqui, que andou meses a vir aqui a dormir quando o sexo mail conta e não estava aqui. Agora este senhor, cheio de coragem, de toalha, fez-me lembrar aqueles africanos. Eu não digo o Tarzan, porque o Tarzan era branco, não é? Mas fez-me lembrar aqueles caçadores africanos aí com a toalha, em tronco nu e coisa. Se eu te batesse, e se eu fizesse e acontecesse. Deixa eu passar o avião. E se eu fizesse ou acontecesse, eu estou protegido por este sistema opressor. Ele é negro, mas não há pior tipo de africano do que o africano guloso por dinheiro. É o que este senhor é. Não passa disso. Já me provou isso e qualquer uma das pessoas. Quando tu aceitas dinheiro, é assim, como eu partilhei com vocês, todo o processo que tenho passado, que está partilhado no nosso canal, esses mesmos documentos estão aqui. Então se este senhor fosse, num determinado momento, o senhor quisesse saber a verdade, ele saberia que a minha lesão é verdadeira, que eu tenho passado as passas do Algarve, como se diz, em relação a isso, então teria outra postura. Mas não, isto é só meramente um guloso por dinheiro, porque gosta, como ele ainda ontem estava assim, sair bem vestido, e que as pessoas olharem para ele, as pessoas não sabem o que está dentro daquilo. Não sabem. Porque se sabe o que é o amor, eu com 2 filhos, eu não me conseguia olhar ao espelho se eu fizesse o que este senhor me tem feito, mais o grupinho dele, de maldade, de malícia, de vicalhice, e se eu tivesse 2 filhos, eu não conseguia. O que é que estas pessoas, o que é que este senhor, o que é que a senhora Jaló, o que é que qualquer um dessas pessoas que tenham um filho, o que é que lhes vai ensinar sobre o amor? O que é que lhes vai ensinar sobre o respeito? Vão mentir. Vai mentir, porque ele não sabe nada sobre o amor, não sabe nada sobre a compaixão, não sabe nada sobre a humildade, porque vem aqui e comprova-me isso. E depois, num determinado momento, diz, eu tenho 2 filhos, como se os 2 filhos justificasse tornar uma pessoa um assassino. No máximo era se fizessem mal a algum deles, de forma a que esse fosse o único caminho. Eu duvido. Então isto é só um parasita da sociedade que foi aliciado, não é? E que viu ali uma forma de... olha, posso estar numa casa, não tenho que fazer nada. Este telemóvel, como eu vos disse, este telemóvel é novo. Mas aqui a coisa é tão bem feita. Eu soube do dia que o fui comprar por causa de um pequeno erro destas pessoas. Eu nunca tinha usado este telefone. Começou logo a ter problemas. Eu telefonei para a Apple. Para a Apple não, peço desculpa. Sim, para a Apple. Mas vocês sabem que a senhora da Apple diz, não, está tudo bem, mas vocês sabem qual foi o erro? Cometeram um erro pequeno. Eu nunca o tinha conectado a esta internet. No momento em que houve para conectar, ele aceitou. E esta internet tem password. Então, ou seja, eu fui comprar um telemóvel a uma loja, como aconteceu neste primeiro, eles já estão roteados para terem o mesmo poder que eu vos disse na altura sobre as minhas telecomunicações, para terem o mesmo poder sobre os meus dados. Então, a pessoa que está aqui a morar só tem acesso a isto. Neste momento que eu estou a fazer este vídeo, a pessoa tem acesso a isso.
Então, qual é o objetivo? É muito simples. Eu fiz uma amizade aqui, uma menina que vinha aqui à minha casa. No dia que eu estava ali na cozinha, o sossego chegou, fez um olhar, e as pessoas na rua não gostam. Eles querem me ver sozinho. Não querem que as pessoas riam para mim, não querem que as pessoas conversem para mim. Desde sexta, quinta-feira, ela não me responde a uma mensagem, nem as vê. Porquê? Porque essa menina mora numa determinada instituição pertencente ao Estado, não é? E o seu senhor, o Seco, comunicou logo a dizer: epá, olha, anda esta pessoa com ele, como é que é? A gente resolve isso. A Susana foi logo, sem sombra de dúvida, avisada. Olha, ainda por cima ela partilhou. Vocês vão ver aqui na página, falo na página do Facebook, declara-se A Minha Vida Não Dá um Filme. Quando eu fiz há pouco tempo uma partilha geral com todos os meus amigos, a contar um pouco da minha história, a convidar as pessoas a partilharem, a seguirem o canal, os dois canais, tanto no Facebook e no YouTube. E ela partilhou isso no mural dela. Foi logo aí, foi o erro. Erro não, foi a humildade e a bondade dela que transformou-se num erro. Porque as pessoas que têm acesso sobre as minhas conexões disseram-lhe sem sombra de dúvida logo: como é que é? Ela morando nessa instituição, queres ir morar para a rua? Mete-a fino. E a menina ficou sem pés nem mãos cá, mais de uma semana não me responde. E era aquela pessoa que vinha aqui à minha casa, conversávamos, brincávamos, ela, pronto, fizemos uma amizade de respeito profunda, porque ela vive uma situação difícil na vida dela. E partilhámos sem nenhuma intenção, como irmãos, e partilhámos momentos importantes, desabafámos. Então fizemos aquela amizade instantânea, mas forte. Mas como esse sistema, como o seu Seco, tem acesso a isso, e infelizmente essa pessoa está na situação de necessitar da ajuda do Estado luxemburguês, deram-lhe logo a escolher: ou a minha amizade ou vais para a rua. E ela, sem sombra de dúvida, teve que fazer a escolha acertada. Não a critiquei nada. Estou triste porque não é nada que eu não soubesse, mas continuo esse sistema a manipular através deste senhor que veio-me agora aqui dizer que já tem um relatório sobre a minha pessoa. Há um relatório, existe um relatório da minha pessoa. E eu ainda analiso nestes 2 anos e pouco que eu estou no Luxemburgo. No fundo, se não fosse quando começou esta equipazinha de assassinos, manipuladores, parasitas da sociedade, a perseguir e a destruir o meu caráter e as situações que há em minha casa, a minha postura neste país é sem mácula. Mesmo no País Basco é sem mácula. E mesmo em Portugal, o erro que me tinham a assinalar tem mais de 8 anos. Entendem? Não é uma pessoa que, olha, esta semana está bem, a semana a seguir está mal. Esta semana está bem, outra semana está pior. Não. Como eu vos disse, desde que descobri Deus Todo-Poderoso, eu não me tornei santo. Mas faz de mim uma pessoa muito melhor. O que faz com que venham aqui à porta do meu quarto ameaçar-me de que podiam me bater, como se eu fosse uma marioneta, não é? Que no momento alguém te está a bater, não é? E tu não pudeste repostar. Não, porque a palavra do Todo-Poderoso diz: se alguém te bater numa face, dá-lhe a outra. E isso, graças a Deus, consegui absorvê-lo para mim, e a prova disso foi no dia que o Sr. Gabriel, como eu digo, incentivado por esta pessoa que está cá em casa, não é? Se virou a mim, um miúdo com 18 ou 19 aninhos, que não tem cara para levar uma chapada de um homem, virou-se a mim. E se eu fosse esse tipo de pessoa, como ele me chamou aqui, camaleão, um dia estás bem, outro dia estás mal, eu estou sempre com a mesma postura. O que eu não dou é confiança. Não digo bom dia, não digo boa tarde, não digo boa noite. Se a pessoa estiver na cozinha, eu evito ao máximo tocar, mas tenta sempre dar aquele toquezinho. Como eu vos disse, também me disse, nunca se queixou de eu ter a música alta. Isto é assim, vocês já foram ao Continente, já foram ao Auchan, aqui é o Auchan, vocês sabem que tem aquelas baterias de música à venda. Imaginem que eu agarrava e comprava uma bateria dessas e de vez em quando até me podia meter aqui o máximo. É a mim que ele devia ter que falar, ou quem as faz, ou com o próprio sistema, porque existe um número de decibéis que podem e não podem ser atingidos. E eu nunca atingi isso,
nem nunca desrespeitei isso, a não ser das vezes que eu saí algumas vezes, e por ter o seu Zaki conectado nos telefones que aquele senhor tem lá em cima, às vezes aconteceu-me aqui, que eu tive eu baixar o som e as pessoas estarem a aumentar. Então imagina, eu deixar a televisão ligada com a música baixo, saio, no momento em que eu estou fora, está aquele senhor lá em cima a meter a música na altura que ele quer, não é? Para depois estarem a gravar, ele estar a gravar e dizer, olha, não respeita ninguém. Errado. Como eu vos disse, já foi provado com vocês. Em 8 pessoas, 2, 3 nesta casa, 4 nesta casa, antes de vir esta catrafada de boa gente, não é? Desculpem, eu não vou usar de cinismos, não vou usar de hipocrisia. Antes de vir para aqui o Seco Sumaila Conte, a Jaló Aissato, Zaki Mohamed Rida, Jbenikan Abla Débora, Alexander Barbanov. Antes de virem essas pessoas para aqui, sempre houve um ambiente de família. E quando a própria imobiliária tentou destruir isso com mentiras, as pessoas desta casa defenderam. Eu estive em 3 casas. As 3 casas fui acusado com cada barbaridade. De uma delas fui acusado de bater à Roberta. Nunca levantei a minha mão a uma mulher. Atenção. A Roberta, quando regressou, outra vez, ela confirmou para com a imobiliária que era mentira. As pessoas aqui desta casa, agora é que o seu sei que anda aí de peito feito, e ele veio aqui de camisola, em tronco nu. Eu rio disto porque é o que eu digo. Todos nós temos um passado. Todos nós temos um passado, eu não me orgulho. Mas nunca fui uma pessoa de levar desaforos para casa. E imaginem, com esta história toda terrível que me tem estado feita passar, não é? Feito passar, este senhor vem aqui cheio de moral dizer se lhe desse na cabeça bater-me, era uma maravilha, que eu não tinha hipótese nenhuma. Ele deve-se achar o John Wick, ou algo parecido, ou então, não sei. Mas claro que isto é tudo uma técnica, para ver se bate ali no osso, que é para eu num momento dizer, até anda lá, nunca na minha vida, porque é o que eu digo, eu estou numa fase da minha vida e vou levá-la até ao final, em que não vou nunca deixar de lutar pelos meus direitos, mas também não vou lutar pelos meus direitos da forma bárbara, da forma maléfica, vil, de como todo esse sistema e faz estas pessoas usarem contra mim. Ou seja, usar da violência, usar de artimanhas, usar da manipulação. Não, eu, como eu vos digo, não virei santo, mas sou uma pessoa muito melhor, e esse melhor traz-me uma sabedoria que eu todos os dias nas orações peço ao Senhor Todo-Poderoso, traz-me uma calma que eu todos os dias peço ao Todo-Poderoso. E no momento em que a pessoa está aqui cheia de pelos no peito a falar mentiras e barbaridades, eu estou deitado na minha cama a olhar e nem o estava a ouvir. Eu sou honesto, não o estava a ouvir. Estava a pensar por acaso o que é que eu ia almoçar. Porque é assim de ir às compras. Então a pessoa está ali a fazer um discurso todo. Eu podia coisa. E eu no momento acordei e fiquei a olhar outra vez para ele e a pensar, eu não te estou a ouvir. Mas isto não é para desrespeitar. Não, é porque eu já sei o que vem dali. Não há nada de novo. Nada. Mas o de novo há ele comentar que as autoridades aqui me seguem e já sabem que eu sou. Sempre vos disse isso. Que era, no momento, eu na rua estar a falar com algum amigo meu que fosse toxicodependente, ou que tivesse uma determinada situação, ou eu passar numa determinada situação na rua onde fosse o ambiente menos recomendável, não é? Sempre me deu esse frio na barriga, porque eu sabia, o que ele hoje me veio dizer não é novidade, que esse sistema anda às voltas com um número certo de pessoas que são incentivadas a seguir-me, a tentar fotografar um momento menos bom, para depois o sistema poder se defender. Agora, há uns dias, fiz o pedido para Portugal, mandei uma carta para o Presidente da República a falar da minha situação, não é? Então acaba por ser assim. Esse sistema de defesa através da União Europeia, através destes manipuladores e destes parasitas da sociedade, porque são parasitas da sociedade. Tem bom cabedal, é um homem novo, tem bons músculos para trabalhar, não quer trabalhar, mas prefere estar a envenenar e a tentar destruir outro ser humano, é um parasita. E eu volto a repetir isto é o que mais me dói. Esse sistema fundou-se na ideia de que, por um bem maior. Então, ou seja, por um pecado que me foi perdoado há 8 anos atrás, durante praticamente 2 anos e meio, tenho sofrido o pior de que a humanidade pode fazer a outro ser humano. E hoje tenho uma pessoa nesta casa que é o de pior caráter, porque é mentiroso, e só ele acredita nas mentiras que diz.
Sem sombra de dúvida, porque cada vez que ele abre a boca eu não acredito em nada do que diz, a não ser do facto dele ter dito que estão a fazer um relatório e tem-me seguido. Eu já tinha percebido isso, há muito tempo, mas nada mudou em mim a não ser eu estar agarrado mais a Deus, porque Ele me trouxe até este dia para eu poder partilhar com vocês. Eu não venho aqui acusar ninguém, não ando aqui com as mãos, com os dedos, não, mas eu também tenho sensatez. E essa sensatez faz-me, no momento em que a pessoa está aqui com o seu discurso, como eu dizia mais uma vez, todo eloquente, cheio de mentiras, tirar ao menos, só tirar o que interessa. E o que eu tiro desse discurso que a pessoa estava aqui a fazer que interessa, é isso que este sistema sempre quis. Sempre tentou fazer. Que é tirar o podre de onde não há podre. E se não há podre, inventa-se. Mandaram aqui o Gabriel, com a atitude que ele esteve aqui, porque eu não fui, teve aqui meia hora a bater à porta, eu mandei-lhe uma mensagem a dizer, passas cá amanhã. Imaginem, nós conhecemos-nos há 1 ano e tal. Há 1 ano e tal, que esse miúdo vinha aqui a casa, como eu vos disse, deixava-lhe as chaves da minha casa quando ia trabalhar, estava aqui, trazia as namoradas dele para vir aqui a casa e sempre foi perfeito. No momento que este senhor tentou fazer com que o Gabriel fosse um drug dealer. O Gabriel fuma ganzas, veio aqui diversas vezes, fumamos, ele às vezes trazia, às vezes tinha eu, e este senhor, no momento em que viu aqui o Gabriel, andava-me a perguntar, vê lá se ele tem alguma coisa para mim, e eu disse-lhe diversas vezes, disse, pá, não venhas com essa conversa, o miúdo fuma, mas não te metas nisso. Mas tentava, que era para poder, se calhar, dizer que eu andava a fazer negócios com um jovem menor. Vejam a minha vida. E então, neste momento em que, muito tristemente, vejo este senhor, como eu vos disse aqui, uma vez mais coagir de forma que eu devia, não sei o que é que ele quer que eu faça, se ele quer que eu me deite no chão ou se eu rebolo, não é? Porque as chaves de uma porta daqui desapareceu. Mas como ele nunca se queixou, eu sei que foi as amiguinhas dele estavam naquele quarto, que foram enquanto ele estava ali na cozinha, eu estava aqui fora, e ele estava ali na cozinha a mostrar-se para mim, a dizer que estava ali, que veio lá a outra de dentro e tirou-me as chaves. Porquê? Porque eu abria a porta ali de fora e fazia uma corrente de ar e isto assim não concentra. Então, no momento, ele veio com um discurso assim, se for esta janela, tudo bem, mas agora já não quero aquela janela aberta. Bom, se calhar um dia vou acordar e a casa está em nome dele. Deus queira que sim. O mal que eu desejo a este senhor ou qualquer um desses indivíduos que recebem dinheiro para fazer este tipo de maldade, que me caia a mim. Mas eu, se fiz um erro e hoje me perseguem por causa disso, eu imagino o que é que lhe esperará. O que é que lhe esperará? Imaginem. Então, fica aqui um desabafo com vocês. A mim dá-me vontade de rir, eu juro. Não gravei porque também não quero dar tempo de antena. Estou a falar da situação, não da pessoa. Porque não há nada para falar deste senhor. Nada que seja de novo. O cheiro é o mesmo, a situação é a mesma. Mas a mim eu gosto de tirar o que é importante. Ele é capaz de estar aqui, esteve aqui um bocado a falar e eu no final só tirei o que achei importante. O que eu sempre partilhei com vocês, a intenção desse sistema nunca foi ajudar-me. Porque como foi comprovado através do áudio que eu fiz da minha ida, do meu telefonema para o meu médico, em que o meu médico me disse que eu até podia fazer exames, mas eu fazia exames se tivesse ficado mais dias de internamento na ala de psiquiatria, mesmo que eu não precisasse, mesmo que eu não precise. E eu com isto tudo, eu sempre vos perguntei a vocês acham que eu hoje vou ao hospital, digo, olha, eu tenho fotofobia em avançado estado de decomposição, eu tenho mãozão na médula que agora está a vir o inverno, é terrível, mas vocês acham que isso impede este sistema de não me deixar arranjar quarto? Vocês acham que impede este sistema todo corrupto? Corrupção não tem só a ver com dinheiro. Corrupção não tem só a ver com o dinheiro, corromper as pessoas, os valores. Há pessoas que já não acham corrompidas. E há pessoas que se deixam corromper. Escolho em relação aqui ao Seco, Sumai e Laconte e às restantes pessoas que se juntaram, o que é que vocês ou de um ou do outro. Porque é o que eu digo, eu se cometi um pecado há muitos anos atrás, tenho lutado e lutei durante muitos anos para ser a melhor pessoa, e isso é a prova de que se eu fosse o ser humano que me tentaram pintar, não seria necessário ter esta equipa de mentirosos, de manipuladores, nas minhas costas à espera de um erro que eu não tenha. Que eles criem esse erro para poderem dizer, está ali, mas foram eles que o criaram. Foram eles, esse sistema que está por isto, que o criou. E que leva a que estas pessoazinhas sejam alimentadas por esse monstro. E vão criar um monstro. Porquê? Porque
Hoje o sistema dá, o sistema tira. Se fazem isto a mim e eu até sou 90% inocente, porque eu fui perdoado, não é? Eles pensam que isto vem tudo de borla. Hoje estão a receber o que for preciso e anda de peito feito porque eles sente-se amado por este sistema que o corrompe. Mas não, ele é só um boneco, como muitas pessoas, boneco no sentido literal, porque são só pessoas usadas para quando é necessário. Porque quando não for necessário, se tornar um problema, vocês veem isto acontecer nos filmes. Se tornar um problema, também o descartam. Nada é mais que isso, como estão a descartar. Mas isto são outras situações que... Avião. São situações que Deus, sem sombra de dúvida, mais tarde esclarecerá. Um dia me mostrará e depois nesse dia as pessoas vão olhar e lembrar-se daquilo que eu dizia, vão dizer assim, desculpem, fogo. Afinal, aquele rapaz que falavas não era assim tão louco. Aliás, ele nem tinha nada de louco. Então, é mais uma... Eu não digo episódio, porque cada vez que eu digo isto, cada momento, eu partilho conteúdos, não são conteúdos, é por causa da minha vida. Para finalizar, eu queria salientar uma coisa que me entristece. Eu agarrei no meu Facebook e identifiquei, fiz esse post, onde pedia encarecidamente às pessoas solidariedade e contava a situação, pedia para que seguissem o canal e todos os bocadinhos da minha vida, conteúdos, não é? E eu tenho 229 amigos, 10 pessoas seguiram e eu tenho uma gratidão enorme, mas eu vejo que é fácil esse sistema novo que está a ser imposto fazer o que quer neste sentido, tentar assassinar um ser humano e as pessoas acharem normal. Porque as pessoas estão tão concentradas no seu dia-a-dia, no seu TikTok e no seu Instagram que não se apercebem o que é que eu acabo por falar. Não é? Então, se calhar não metem um seguir porque até podem achar que os conteúdos, a minha vida é aborrecida, não é? Mas depois tu vais ver que situações menos, que não têm piada nenhuma, mas até têm um bocadinho de graça, são partilhadas por essas mesmas pessoas. Não há nada em mim que tenha ciúmes. Nunca. Mas é triste nós chegarmos a este ponto da vida e a este ponto de viragem que nós nos apercebemos que uma vida humana tem cada vez menos valor e as pessoas depois são capazes de meter frases a enaltecer mesmo isto, e força, quando as atitudes são bem longe daquilo como elas reagem ou aquilo que elas escrevem. Então, pronto, a vocês, a todos que seguem o canal, gratidão. Agradeço por... Não tem a ver com acreditarem, mas tem a ver com acreditar. E sei que vocês sabem que é verdade. Eu sei que vocês sabem que este sistema tem tentado fazer de tudo. Manipulando, mentindo, contratando pessoas para me destruir de maneira manipuladora. Mas eu sei que vocês que seguem o canal e as pessoas que seguem tudo, os vídeos que eu meto no YouTube, sabem a verdade. Porque aí está a verdade posta. Vocês pegam no canal do YouTube e pegam neste no Facebook, vocês analisam os documentos de um lado e analisam os vídeos do outro e vocês sabem que no meio disto há uma verdade. Não é a verdade suprema, porque essa só a Deus pertence. Mas há uma verdade aí muito nua e crua e cruel. E cruel. Por isso não importa o qual as pessoas possam bater aqui bem à porta, que depois vem cheio de manipulações e azedume e coisinhas de eu até te podia bater, mas eu é que não quero. Eu é que não quero fazer mal, mas eu podia porque o sistema protege-me. Onde é que isto já se ouviu? Quer dizer que, porque se eu nunca toquei na pessoa, parti a televisão, mas eu não ando aqui, foi no momento em que eu vos expliquei, não é? Mas não ando aqui, coisa, peito feito, não, eu é raro. Até fecho a porta do quarto, se me cheirar àquela partícula, vou logo, abro a minha janela, vou lá abaixo para fazer correntar. Porque a maquineta, digamos, está aqui, está ali em cima, está daquele lado. Porque é daquele lado, há rachas aqui que eu já partilhei com vocês que não são normais, não é? Agora, como há um investimento enorme para não me fazer ser acreditado nas instâncias legais europeias, não é? Mesmo nacionais, por intenção própria do próprio governo, não é? É fácil, pois pessoas que não têm credibilidade nenhuma, como o Conte Sumaila Seco, ou até Jaloé Assato, que estão por vídeos partilhados aí com vocês, da sua linguagem porca, não tem outro nome, linguagem
porca, de repente estão cá em cima, já a Lua está numa suíte nova, porque coitadinha chorou, o Seco está aqui até isto acabar, mas depois ele já tem o quartinho novo dele, que é para lá quando ele vai. Ele vai para a casa dos outros. Eles estão todos juntos. Ele só está aqui para fazer o papel. Para continuar com estas coisinhas a espiçar e coisas. Para ter sempre alguma coisa que dizer. Ah, pá, mentiras, manipulações. Nós somos muito maiores que isso. Então, a Deus, agradeço. Sem sombra de dúvida, cada dia, em cada momento. Hoje, mais do que nunca, tenho noção que Ele existe. Metemos-nos todos a pau. Porque esta viragem de situação nada é mais que um extermínio social de direitos, e eu sou um pouco o epicentro disso. Eu sou como o teste, sou como uma cobaia, para que demonstrar a vocês, ou estando-me a mim contando o que eu conto e partilho com vocês, de que estou a ser envenenado de morte, em que estou a ser destruído com tentativa assassina, ver a vossa reação. Que é para dizer, eu hoje até tenho uma desculpa de há 8 anos atrás, mas nada justifica um assassinato. Nada justifica um homicídio. Não há governo nenhum que se possa equilibrar sobre isto. Mas vocês são o teste. Eu sou o epicentro, vocês são o teste. A vossa reação é como este governo está a ver como é que poderá reagir daqui para a frente, usando pessoas como ele, ou pessoas mais inocentes ou mais culpadas que eu, para terem sempre uma justificativa. E qual é? Primeiro destroem a vida da pessoa assim. E graças tenho Deus. Se eu estivesse sozinho, já muito não estava cá, já me tinham destruído a vida toda, e se calhar até meteu aqui 10 ou 20 gramas de droga, a dizer que eu andava agarrado à cocaína ou não sei o quê. Graças a Deus, como já partilhei com vocês, há 10 meses que não consumo nenhum tipo de drogas pesadas, e há 3 meses que não fumo um chá. E há uns dias ofereceram-me, e eu não aceitei, porque disse à pessoa, olha, eu não fumo. Já deixei de fumar há tempo, há 3 meses. E continuarei assim. E agora quando o Seco, Sumaila Seco, chegou aqui a dizer-me, porque às vezes estás a rezar e segues a Deus, parece que estás um camaleão. E eu fiquei a olhar para o verdadeiro camaleão. Para o verdadeiro camaleão. Que nunca pegou numa vassoura para limpar a cozinha. Mas, no entanto, ficas chateado porque se cheirar mal eu abro a janela da cozinha para não cheirar mal. Então, mais um capítulo, mais um episódio, mais um vídeo de desabafo. Agradeço às pessoas, como eu dizia, de se juntarem. Agradeço às pessoas que partilham a minha história. Agradeço profundamente. Não há palavras para descrever o que eu passo, mas também não há palavras para descrever ver as pessoas a usarem da empatia, a usarem da solidariedade e a usarem da humanidade para fazerem a história ir mais longe. E convido-vos sempre a seguir o canal, ou seja, a seguirem a minha vida, tanto no Facebook como no YouTube, porque não há nada que justifique isto que tenho passado, esta manipulação tenebrosa, com o patrocínio governamental de assassinos da pior espécie, porque um ser humano que é capaz de tentar assassinar um outro ser humano, quer dizer, tínhamos o tribunal, hoje já não se usa assim. Se o sistema não for com a tua cara, vai criar situações destrutivas, vão destruir a vida primeiro, para depois terem uma chamada causa e efeito, que é, a causa é porque esta pessoa tinha aquele determinado tipo de vida, e o efeito é poderem te matar e dizer, nós não matamos, ele matou-se pela vida. Então isto é uma manipulação ao mais alto nível, com as mais altas patentes. Então, a vocês, gratidão por seguir o canal, como eu dizia, e olhem para Deus, porque eu, como vos digo, no momento em que eu estava verdadeiramente aflito, porque eu não sabia o que é que se passava e que andava aqui destruído, ele apareceu e mostrou-me, ele sempre esteve, mas Nelson, e mostrou-me que é misericordioso, que é piedoso e que nós não somos nada. O código, sou Seco e todas as pessoas são alimentadas pelo monstro, podem agora ganhar o deles e pode ter uma vida, mas isto vai ser pago. Ele um dia vai olhar para trás e vai se arrepender de não ter mudado a tempo. Mas isto não sei o que lhe vou dizer, ele vai aprender por experiência própria. Então, bem-aja a todos, meus amigos, meus irmãos, meus camaradas, que Deus vos abençoe e até já.